Agora você entendeu como que funciona esse jogo de investimentos. Afinal de contas, vender na euforia e comprar no meio do pânico é uma das melhores estratégias e é a estratégia que a gente aplica aqui no canal. Inclusive, na semana passada, enquanto vários investidores estavam deitados na cama, implorando pela sua mãe, implorando para que o mercado parasse de cair, nós estávamos comprando. Inclusive, abri operações com mais de R$ 1 milhão e mostrei isso para você aqui dentro do canal. Agora que a gente teve o mercado se movimentando, agora que a gente saiu um pouco dessa região, nós devemos analisar o mercado, buscar próximos pontos de compra e também ficar de olho em vendas. Hoje a gente vai analisar o Bitcoin e eu vou te mostrar como que eu vou me posicionar daqui para frente a partir do momento que eu já tenho uma certa quantidade de capital exposto dentro do Bitcoin. E a gente vai analisar as altcoins também, a gente vai comentar sobre o que aconteceu no final de semana, que não, essa alta não foi por conta de Donald Trump, mas sim por conta de um movimento extremamente clássico. Trump foi somente um gatilho desse movimento. Bom, Gui Teles na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, um clássico indicador que mostra o que as sardinhas elas estão sentindo é exatamente o Find Greed Index. A gente sabe que quando estamos em zonas eufóricas, é zonas de venda. Quando a gente está em zonas de extremo medo, são zonas de compra. Inclusive, na sexta-feira, a gente gravou a análise aqui no canal e estávamos em 10 no Find Greed Index, que é o patamar mais baixo de todo esse bull market que nós estamos tendo. Aqui, claramente, é uma região de aporte, aqui, claramente, é uma região de oportunidade de compra. Porque a gente sabe que se estivermos andando no sentido oposto do sentimento da sardinha, a gente sabe que temos a maior probabilidade de fazer dinheiro. Afinal de contas, 90% das pessoas, 95% das pessoas perdem dinheiro nos investimentos, ou seja, só fazer o oposto da maioria. Bom, depois da gente bater fase de extremo medo, quando a gente olha, não estamos ainda com um sentimento extremamente positivo, tá? Isso daqui acaba sendo bullish. Acaba mostrando que as pessoas ainda estão com medos, ainda estão amedrontadas. Essa queda, ela machucou muitas pessoas. Mas, obviamente, a gente já está se recuperando um pouco ali, a gente deve olhar para outros indicadores, afinal de contas, esse indicador aqui, ele não é um indicador de tomada de decisão. A gente não vende quando entrou no verde ou a gente compra quando entrou no vermelho. A gente utiliza ele para orientar a nossa análise para que a gente vá buscar outros dados. Esses outros dados vão nos dar sim o sinal de compra ou o sinal de venda, beleza? Mas entenda que na semana passada a gente bateu em extremo medo, nesse momento as pessoas ainda estão com um pouco de medo. Um dos principais indicadores que a gente deve utilizar para poder tomar uma decisão de compra quando estivermos em extremo medo, ou até mesmo quando a gente estiver caindo, são as fases de capitulação. Ou seja, quando a gente olha para a semana passada aqui, teve um dia que houve 1,7 bilhões de dólares realizados em prejuízo. Logo em seguida, a gente teve 1,9 bilhões, depois a gente teve mais 800 milhões, depois a gente teve mais 1,6 bilhões. O que isso significa? A região dos 80 mil dólares aqui, tá? E a gente não vai cravar preço em específico, estamos falando de região. Ela foi uma região de muita desistência. Desistência das pessoas que estão investidas no curto prazo. Desistência daqueles players que entraram no topo do mercado, acharam que iam comprar Lamborghinis, Ferraris, mansões e iates. Essas pessoas, elas simplesmente foram aniquiladas do mercado, porque elas ficaram com muito medo, muito pânico. Elas compraram Bitcoin, olha que louco. Essas pessoas compraram Bitcoin em 100 mil dólares, acreditando que é alta infinita, ou até mesmo acreditando que Bitcoin era um bom projeto. Um bom projeto para combater o establishment. Um bom projeto para descentralização, um bom projeto, uma fórmula perfeita para ela atingir a liberdade financeira dela. Afinal de contas, era só ela comprar 0,1 Bitcoin, que até o final de 2025 tudo estaria certo, tudo estaria resolvido. E essa pessoa, ela comprou nos 100 mil dólares por conta disso. Só que a partir do momento que ela vivencia a primeira queda, ela esquece que ele é um bom projeto, ela esquece que ela precisa de só 0,1 Bitcoin até o final de 2025, ela esquece tudo.
tudo que ela consegue ver é o saldo negativo na conta dela. E aí, como ela está com extremo medo, quando ela está desesperada, ela simplesmente aceita aquele prejuízo, ela realiza e ela sai fora do mercado. É bem diferente, por exemplo, um stop, que você toma um stop e você reentra em seguida. Esses players, eles literalmente eles saem do mercado. Eles capitulam, eles falam para a mãe deles: não, eu não quero mais o mercado cripto, isso é muito volátil, isso não é para mim, eu não tenho estômago para vivenciar isso daqui. E eles acabam saindo do mercado. E essa saída deles são exatamente esse rastro que nós deixamos de grandes realizações de prejuízo, na casa de bilhões. Aqui são ótimas regiões para a gente comprar, aqui são boas regiões para a gente fazer aportes, até mesmo aportes significativos, como você viu aí, os aportes que eu fiz na semana passada. Inclusive, se você não viu, volta lá no meu canal antes de falar qualquer coisa e na quinta-feira assista esse vídeo aqui de eu falando que comprei mais de R$1 milhão em Bitcoin. E eu quero que você observe não só esse vídeo aqui, mas como que foi o sentimento da semana passada nas minhas tomadas de decisão. Olha, esse vídeo, tic-tac, all-in no Bitcoin, a hora mais aguardada, obviamente que eu não dei all-in, tá? Tem um ponto sarcástico aqui, essa thumb, mas era a hora de fazer dinheiro no Bitcoin, comprei R$1 milhão de Bitcoin, hora de all-in e Ether, e assista também essa análise aqui de Ether para você entender exatamente qual que é a minha visão. Mas eu quero que você saiba que eu não comprei sozinho, eu indiquei para que os meus clientes pudessem comprar, que eles pudessem aportar também. A gente tem compras ali em 84, a gente tem compras em 86 também, ou seja, a gente comprou durante a queda, a gente comprou durante esse movimento de pânico. Eu quero que você entenda que eu não só falo para você as coisas aqui que eu acho que apareceram na minha cabeça, não. O que eu falo para você aqui no canal é exatamente um documentário de uma análise, onde eu pego dados, trabalho com esses dados ao meu favor, entendo qual que é a probabilidade do mercado subir ou cair e através disso eu tomo uma decisão. Algo que eu não consigo fazer é prever o futuro, eu não consigo saber qual vai ser o próximo preço da queda, nem o próximo preço da alta, nem a máxima, nem a mínima. Eu não consigo saber nada disso. Inclusive, eu não consigo saber o que vai acontecer no dia de hoje ou no dia de amanhã. Eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo fazer é analisar os dados do presente, do passado, entender quais são os fatos e trabalhar uma probabilidade. Através disso, meu caro, é simples, eu tomo uma decisão ou de compra ou de venda. Eu nunca fico em cima do muro. Eu nunca falo para você aqui no canal que pode ir para cima quanto pode ir para baixo. Para mim, o jogo da probabilidade, ele é simples. Se tá 51%, a gente vai a favor de 51%. Não vou ficar em cima do muro por conta disso. Mas eu quero que você entenda que na semana passada nós tivemos sim momentos de compra, momentos de aporte. E esses aportes foram em Bitcoin. Eu sei que as altcoins elas estão subindo aí, eu sei que muitas pessoas voltam para aquela euforiazinha, né? Porque a da Cardano agora vai ser reserva de valor e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas gostam de comprar essas narrativas. Por conta disso, a gente também vai analisar as altcoins e eu vou te mostrar o que está acontecendo com esses ativos. Mas antes, a gente vai falar sobre o presente momento do Bitcoin. Bom, entendendo que na semana passada foi fase de aporte, entendendo que na carteira rumo ao milhão houve compras também, quando a gente olha para o patamar de preço que Bitcoin está nesse momento, nós estamos em um patamar de preço caro. Quando a gente está por volta da linha verde aqui em cima, nesse meu indicador, significa que a gente está com o preço esticado, o preço está caro e os traders eles irão realizar. Traders são exatamente as pessoas que fazem as movimentações de curto prazo. O trader não faz movimentação de longo prazo. A gente sabe que os traders eles vão procurar por compra na linha dourada, que é aqui embaixo, e vão procurar por venda na linha verde aqui em cima. Ou seja, se você estiver posicionado no curto prazo, ponto, venda aqui em cima e acabou. Se você estiver posicionado no médio e longo prazo, você não precisa vender aqui em cima. Afinal de contas, está posicionado no médio e longo prazo. Só que aqui em cima você não compra, simplesmente isso. Mesmo que seja no médio, no longo ou no curto prazo, acima da linha verde ou próximo da linha verde, a gente não compra. Aqui, a gente tem grandes chances do mercado nos entregar um pullback. A gente já vai olhar para Price Action, aqui é exclusivamente dados on-chain, e voltar lá para baixo da linha dourada. Lá na linha dourada, a gente vai tomar uma decisão de novas entradas, por exemplo. Mas eu quero que você saiba que essa movimentação de alta que nós tivemos aqui, ela nem é um tanto assim saudável, e eu já vou te mostrar o porquê que ela não é saudável. Mas eu quero que você entenda que essa movimentação de alta é o que nós chamamos de ação em uma movimentação.
você nunca entra em uma ação, porque essa ação é para os players que se posicionaram aqui atrás. Esses players que se posicionaram, por exemplo, como eu tomei decisões de compra aqui, como a carteira Rumo ao Milhão tomou decisões de compra aqui, agora nessa ação, a nossa função é analisar isso daqui e entender se a gente vai vender ou não. Ou seja, você não entra em um movimento de ação onde players estão pensando em saída. Quando que você vai entrar no mercado? Quando a gente tiver uma reação a esse movimento de ação. Olha só, eu não sei se a gente já bateu máxima dessa ação, se foi os 94 mil dólares aqui, eu acredito que não. Vou te mostrar que a gente tem margem para subir até os 90, ali até os 100 mil dólares, por exemplo, os 99 e 100 mil dólares. Mas eu quero que você saiba que não importa, essa movimentação ela já começou a acontecer. Por mais que a gente venha até aqui os 100 mil dólares, você não entra nesse movimento de ação. Você deve aguardar exatamente o movimento de reação e nós não sabemos até onde vai ser essa reação, mas o fato é que na hora que a gente começar a ter sinais positivos da reação, é o momento da gente entrar. Ou até mesmo, se você quiser ser mais conservador, você vai entrar ali num rompimento de um pivô, por exemplo, no diário. Mas eu quero que você saiba que a partir desse momento, com o RSI batendo região de sobrecompra, nós estamos em uma região de venda dos players que entraram aqui atrás. E a gente vê isso claramente, exatamente no momento dos traders. Eles estão em região de realização. Ou seja, meu caro, aqui você perdeu. Somente aceite que você perdeu essa movimentação. Você pode acreditar que vai tomar decisões de entrar aqui, você vai ver o mercado subindo no curto prazo, você pode ver o mercado entregando até 100 mil dólares ali, mas saiba que na hora que vier a reação, muito provavelmente você estará no prejuízo. Então, não se toma uma decisão de entrada aqui. Gui, e se o mercado subir em linha reta? E se o mercado for romper os 100 mil dólares, for buscar os 108, for buscar exatamente os 150 mil dólares, né? Caiu na pegadinha dos 150 mil dólares, né? Quando o negócio estava ali em 79, você simplesmente desacreditou dos 150 mil dólares, né? Bom, estou aqui durante alguns anos, né, no mercado desde 2018 e por mais que o tempo passe, as coisas continuam se repetindo. As pessoas continuam acreditando em alta infinita, continuam acreditando cada vez em targets mais altos e as pessoas não fazem o seu dever de casa. É comprar em regiões de baixo risco e vender em regiões de alto risco. Entenda, meu caro, investimento não é um jogo de acumular bons projetos. Não ache que cripto é o S&P 500 que sobe durante décadas. Cripto é um jogo completamente diferente. Você tem que saber a hora certa de você estar exposto e a hora certa de você sair também da hora certa de você realizar. Nesse momento, muitas pessoas estão somente com FOMO, somente enxergando, voltando a falar em 150 mil dólares, voltando a falar em reversão de mercado ou voltando a falar que a ADA Cardano vai ser o grande próximo ativo porque subiu 50% só porque Donald Trump falou. Muitas pessoas vão voltar dentro dessas narrativas e vão ficar cegas mais uma vez durante essas movimentações de alta e não vão saber o momento certo de realizar. Olha o histórico aqui do canal, você vai ver as distribuições que nós fizemos no final de dezembro, em janeiro, e agora a gente fazendo recompras nessa formação de fundo que nós tivemos na semana passada. Aonde serão os meus próximos pontos de compra? Acabei de falar para você, quando nós tivermos uma reação do mercado, não esse movimento de ação. Eu ainda não tomei nenhuma decisão de entrada dentro das altcoins, eu vou te explicar o porquê nem mesmo em Ether, ou seja, eu ainda tenho margem para entrar em muitos ativos. E olha só, eu quero que você saiba que o meu custo médio de Ether está mais ou menos ali em 3.600, 3.500 dólares. Olha o preço que Ether se encontra nesse momento, e eu estou aguardando pacientemente desde a região de distribuição lá de cima para poder tomar uma decisão. Não só Ether, como vários outros ativos, mas eu vou te explicar isso em breve. Bom, por que Bitcoin ele tem espaço para ir até os 100 mil dólares? Porque a gente tem muita liquidação para acontecer. Olha só, quando a gente teve a publicação ali do Trump, a gente teve um candle de gatilho. Esse candle de gatilho foi suficiente para pegar uma zona de liquidez. A partir daí, a gente tinha várias zonas de liquidez em seguida, ou seja, a gente trouxe combustível artificial com essa alta que nós tivemos.
Não, esses milhões de dólares que entraram no mercado não é porque grandes players entraram no mercado, inclusive grandes players ficam fora no final de semana. Quando a gente olha para esses candles que nós tivemos aqui, muita parte dele foi constituída por conta de liquidação. Liquidação em cascata, e sim, ela tem o poder de fazer isso daqui. A gente tem mais liquidação para fazer. Veja que aqui, se a gente olhar até os 100 mil dólares, ainda temos bastante zona de liquidação, tem bastante dinheiro, por exemplo, para tirar das pessoas que apostaram em short no mercado para que a gente faça uma limpeza. Ou seja, eu não descarto que Bitcoin venha até os 100 mil dólares aqui, pegando toda essa liquidez, subindo de maneira artificial mais uma vez, tá? Esse grande volume que você está vendo aqui é por conta de liquidação, do mesmo jeito, como aqui são candles de liquidação também que nós estamos vendo, mas eu vejo que a gente pode sim abrir margem para subir até os 100 mil dólares. E o que eu vou fazer se for subir até os 100 mil dólares? Eu vou entrar aqui agora? Não, obviamente que não. Eu vou aguardar a reação do mercado, porque 2 candles consecutivos não é reação de mercado. Uma reação de mercado é o resfriamento do RSI, é você aguardar com mais paciência que os players realizem o seu lucro, é você aguardar que o momento dos traders ele volte ali para patamares mais baixos. Quando a gente tiver essa reação, beleza, ótimo, tomo novas decisões de entrada. Agui, se o mercado começar a subir de maneira irracional e ele for embora, ótimo, eu não entro no Bitcoin, eu entro em outros ativos, porque se a gente for olhar para outros ativos, eles vão estar bem depreciados ainda, que por exemplo é o caso de Ether, mas a gente já vai falar sobre isso daí. Antes da gente falar sobre as altcoins e o price action do Ether, eu quero que você entenda que o capital ele está saindo do Ether de uma maneira extremamente agressiva. Ele continua saindo ainda de uma maneira extremamente relevante. Entenda que esse daqui não é o tipo de movimento que você quer capturar. Entenda que essa saída de capital do Ether está fazendo com que ele tenha menos performance do que o Bitcoin. E aqui o jogo é simples, meu caro. Você não precisa acumular bons projetos, você não precisa ser fiel ao Vitalik, você não precisa acreditar que só porque Ether é a maior blockchain de contratos inteligentes que você tem que ter ele na sua carteira. Você tem que ter ele na sua carteira por um motivo simples, claro e objetivo. Para que ele multiplique o seu dinheiro de uma maneira que você tenha performance, aonde você faça o investimento quando tiver um baixo risco e saia quando tiver um alto risco. Ponto final. Eu não quero saber se Ether vai disruptar os bancos, eu não quero saber se DeFi, eu não quero saber de nada disso. Eu quero dinheiro no meu bolso e ponto final. Isso é o que a gente deve pensar quando nós estamos falando de investimentos. Se eu vejo que o capital está saindo do Ether desse momento, nesse presente momento, e a gente ainda não tem confirmações de movimentação de alta no Bitcoin, a gente só teve uma movimentação onde houve uma captura de liquidez, não tem por que eu ainda olhar para esse ativo. Eu não vou ser ganancioso tentando pegar o preço mais barato. Olha só, eu tenho muito espaço ainda no Ether. Veja só, se eu tenho uma venda média lá nos 3.500, a gente está falando que dos 3.500 para a região que nós estamos, tem uma desvalorização de 33%. Ou seja, eu lucrei 33% enquanto o mercado está caindo, porque eu posso aumentar a minha quantidade de capital em 33%. Só que eu não quero capturar exatamente esse precinho mais barato aqui que nós tivemos. Eu quero capturar uma movimentação que ela seja mais certeza para mim. Uma movimentação que eu tenha mais segurança de investir alguns milhões. Não brinco, por exemplo, com R$1.000 aqui. Não estou falando de colocar simplesmente isso. Eu estou falando de milhões investidos. Não vou entrar nesse momento com risco extremamente elevado. Inclusive, se a gente for analisar o price action do Ether, isso daqui tá feio, né? Uma rejeição do suporte perdido. Ether tinha uma oportunidade de construir um fundo duplo aqui, né? Com divergência no RSI. Não houve essa construção de fundo duplo com divergência do RSI. Mas, como eu comentei na semana passada, obviamente, com as movimentações que nós tínhamos, inclusive na sexta-feira, eu falei para você que aqui cheirava fundo. Tinha certeza que era fundo? Não. Mas aqui cheirava fundo e era a região de entrada. Só que eu não estaria entrando em Ether porque eu prefiro entrar em Bitcoin nesse momento do que entrar em Ether. Pumba, formamos fundo, o ativo voltou a subir. Mas não é porque ele voltou a subir aqui que eu já vou entrar novamente no ativo. Não, a análise ela ainda continua a mesma. Pode ser que Ether esteja barato? Sim, mas ele pode ficar mais barato ainda e eu prefiro entrar em Bitcoin nesse momento do que entrar em Ether. Se a gente for olhar para as altcoins, por exemplo, olha só, Onin,
Venda de Ronin lá em 2,40, cara. Olha isso daqui, que lindo essa desvalorização de Ronin. Venda dentro da carteira rumo ao milhão em 2,40, 58% de queda. Não é uma movimentação que aconteceu nos últimos dias que entregou 15% de alta que vai me fazer tomar uma decisão de entrada. Radial é um dos ativos que foi muito desvalorizado. Esse daqui, cara, literalmente a gente vai ter grandes oportunidades nesse ativo. Mas quando a gente olha para esse ativo aqui, ó, desde o topo, por exemplo, cara, 71% de desvalorização. Eu sei que isso daqui está atrativo, dá vontade de entrar nesse momento. Mas eu quero que você entenda que o capital ainda também não está fluindo para as altcoins. A gente ainda continua vendo a linha roxa caindo. Se a linha roxa ainda está caindo, não tem por que a gente ainda olhar para as altcoins. É simples. Foque naquele ativo que está recebendo capital nesse momento. O BTC é um dos ativos que está recebendo capital nesse momento. E entenda que as coisas elas ainda não estão totalmente certas. Não, a gente só teve uma reversão aqui, onde houve captura de liquidez e sim, essa reversão ela abriu margem suficiente para que a ação formar um fundo mais alto que um fundo anterior. E isso daqui vai caracterizar boas movimentações dentro de um price action. Abrimos bastante espaço para isso daqui acontecer, mas a gente precisa aguardar esse fundo mais alto do que o fundo anterior. Entenda que vai ter a hora certa de você investir nas altcoins. Eu já te expliquei. O mercado financeiro ele é uma máquina de transferência de dinheiro da mão dos impacientes para os pacientes. É simples, esse momento agora as altcoins elas podem parecer que estão em excelentes oportunidades, mas eu ressalto que a sua função é comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. A sua função não é comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro, até porque você não tem exatamente essas ferramentas para você comprar no preço mais barato e vender no preço mais caro, mas você tem as ferramentas para comprar com baixo risco e sair com alto risco. Se você fizer isso, o preço ele só é uma consequência da sua operação, do seu gerenciamento de risco, né? Muitas pessoas acreditam que gerenciamento de risco é colocar um stop, traçar um alvo. Não, isso não é gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é você investir quando o risco está baixo e sair quando o risco está alto. E você rotacionar o seu capital quando for o momento oportuno. Agora é o momento de oportunidade da gente rotacionar o nosso capital? Vejo que ainda não. Ainda estou aguardando pacientemente. Gui, mas as altcoins elas podem subir nos próximos dias mais 20, 30%. Ótimo, elas estão com 70% de desvalorização do preço que eu vendi. Eu tenho muita margem, meus clientes têm muita margem, eles podem aguardar muito para que a gente volte a recomprar essas altcoins com lucro ainda, para que a gente possa voltar a comprar essas altcoins aumentando a nossa quantidade de ativos. E eu quero que você entenda que todas as decisões que eu tomo aqui no canal, tanto essas decisões aqui, ó, por exemplo, de comprar na semana passada, como as decisões de dezembro ali, que eu venho falando sobre o topo do Bitcoin, o fim do bull market, né, o fim da altcoin season, todas essas decisões aqui, elas só são possíveis por conta de duas coisas. Primeira coisa, controle emocional. Não tem mimimi, não tem festinha, não tem oba-oba, não tem alta infinita, não tem 150 mil dólares, tem simplesmente frieza. Raciocínio lógico. Esse mercado, ele é binário. Ou é compra ou é venda e ponto final. Eu não tô aqui para dar risadinha, eu não tô aqui para alegrar as pessoas, eu não tô aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu estou aqui para te mostrar os dados. Segundo ponto, obviamente, são os dados. E para que eu possa tomar essas decisões, eu utilizo indicadores que você não vê exposto por aí, porque no contrato que a minha empresa Block Capital, que é sediada aqui nos Estados Unidos, tem com a Glassnode, eu não posso compartilhar essas informações ao público, mas eu quero que você leia isso daqui, que é a seção de realização de lucro / prejuízo, topos e fundos do mercado. São indicadores como o Sharpe ali, como avaliação de risco, por exemplo, Fend Wind Index eu posso mostrar para você, momentos dos traders eu também posso mostrar para você, que é a criação minha. Tem a Mona Lisa aqui, tem vários indicadores que vão me apontar exatamente qual que é o momento do mercado, se eu vou olhar para investimento ou não, se eu vou olhar para proteção ou não. Todas as minhas decisões, elas são pautadas em cima de duas coisas: frieza e dados e ponto final. E é isso que me fez sair de instalador de sol, chegar na posição que eu estou hoje. Morar nos Estados Unidos, ter carro de R$500 mil, morar numa casa que tem 12 cômodos, enfim,
várias outras coisas. Eu quero que você saiba que você pode trilhar a jornada junto comigo, ao meu lado, copiando e colando todas as decisões que eu tomo, tanto de compra, quanto de venda, quanto de exposição em altcoins, quanto de proteção. Todas as minhas decisões você pode copiar e colar. Para isso, basta que você entre para a carteira Rumo a 1 Milhão, primeiro link na descrição. Se você tiver interesse, clica nesse primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. E nessa página eu te explico que a carteira Rumo a 1 Milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Entre nessa página, assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo a 1 Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular para você receber as notificações na tela do seu celular, literalmente, quando ele estiver comprando ou estiver vendendo. Você pode acessar do computador também, que é exatamente essa plataforma aqui, onde você vê as decisões. Além disso, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que você não precisa ser analista, você não precisa passar o seu dia olhando para o mercado cripto. Você não precisa saber o que está acontecendo com o preço, nem mesmo ter uma sede nos Estados Unidos para contratar esse tipo de informação. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Simples e claro. Com isso, você terá os mesmos resultados que eu a partir do momento que você entrar para a carteira Rumo a 1 Milhão. Carteira Rumo a 1 Milhão é o melhor que eu posso fazer por você. Estou todos os dias da semana aqui mostrando para você exatamente como que é as minhas tomadas de decisão, como que eu analiso o mercado, como que são as minhas estratégias. Caso você queira seguir isso na prática, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.